Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Uriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será um artigo de Giuliana Andreotti, da Universidade de Trento, na Itália, intitulado Brasília, capital de paixões antes que de poder. A fundação de Brasília, até hoje, a escolha, Brasília é um lugar lendário, para o bem e para o mal. Vamos aqui, antes de entrar no artigo, vamos fazer algumas considerações. Uma das questões centrais que envolveu a questão da independência do Brasil foi exatamente a mudança da capital. Muito pouca gente associa uma coisa com a outra, então, a questão da mudança da capital, que na altura da independência, portanto em 1822, é o Rio de Janeiro, é uma pauta muito intensa antes da independência brasileira. Isso vinha sendo proposto já na Inconfidência Mineira, pela maçonaria, e depois essa pauta é retomada com a independência brasileira. Então, entre o período da volta da corte portuguesa, quando Dom João volta para Portugal em 1821, até a promulgação da Carta Constitucional do Brasil Independente em 1824, o projeto de uma capital nova é debatido muitas vezes. E há muito documento sobre isso. A ideia inicial consiste em pensar a questão da capital como um símbolo de uma ruptura da política brasileira, portanto, um símbolo do Império do Brasil, desconectando a história do Brasil com a história de Portugal. Então, esta questão ligada à capital é um dos argumentos centrais da independência. Então, os independentistas, portanto, quando a gente fala em indivíduos que promoveram a independência, nós estamos falando dos maçons. O problema dos independentistas é que eles precisam marcar simbolicamente, portanto, repito, a passagem do Império Português para o Império Brasileiro, onde esse império seria um império independente, um império continental, um império que teria uma cultura nova, uma vida nova, tudo novo. E todo o primeiro império e o segundo império, bem como a república, vão ter uma característica marcante, onde eles vão sistematicamente tentando apagar todos os traços e os laços existentes entre o Brasil e Portugal. De tal modo que isso vira projeto de Estado. O controle da cultura, a criação de uma cultura genuinamente brasileira, o desprezo pelas três raças, dizer, os negros, os índios e os portugueses. A gente vai ter, ao longo da história brasileira, todo um desenvolvimento de atitudes concretas do Executivo Federal, que visa dizer que o Brasil é um país completamente novo. Ora, quando você compara a independência do Brasil com a independência dos Estados Unidos, não tem nada que ver uma coisa com a outra. De fato, a Inglaterra, enquanto império, não construiu nada na América do Norte. Não deixou nenhum legado. Isso é uma atuação completamente diferente da coroa portuguesa. Bem, então, a Brasília como capital é pensado
desde da independência, repito, na verdade, Brasília como capital vem sendo pensada pela maçonaria desde a Inconfidência Mineira. Bem, houve, durante o período, até chegar ao período da independência, até 1824, e depois que o assunto se estendeu, houve discursos, debates muito férteis nas assembleias representativas provinciais, nas assembleias nacionais, nas juntas, no parlamento, na Assembleia Constituinte, como seria e como se dariam as propostas para o futuro da nação brasileira, né? E, entre essas coisas estão os projetos para a modernização do país, o que significa o Brasil, o que significa a cultura brasileira, o que significa o povo brasileiro. Ora, o futuro do Brasil nação torna-se, portanto, um problema a ser debatido dentro do âmbito político, né? E vai marcar um domínio político de grupos específicos. Esses grupos vão tentar definir uma forma de governo e um projeto de sociedade de acordo com seus interesses. Então veja, quando a maçonaria promove o golpe da independência, ela também instaura aqui já um movimento revolucionário de controle da sociedade. Porque existe um projeto de sociedade que eles pretendem emplacar de fato, construir uma sociedade a partir do zero, né? Com os dados, como se você pudesse fabricar cultura. Então é dentro desse contexto, muito mais amplo, que se abre o debate sobre Brasília, como a capital do Brasil independente, né? A palavra Brasília já existia. Agora, o homem que deu, digamos, clareza, né, a esse projeto e que acabou sendo tido como o autor desse projeto foi o Zé Bonifácio. Ele define um projeto de sociedade para o Brasil independente, né? Então a gente pode falar de um projeto Bonifácio. No que diz respeito à interiorização da capital, o Bonifácio é o ideólogo desse projeto na independência. Perceba, repito, essa propositura já existia na época da Inconfidência. E o Bonifácio capitaliza aquilo para ele, não é? E fica sendo tido, portanto, como o sujeito que vai estabelecer um primeiro projeto de mudança da capital, né? Ora, na verdade, se o projeto de interiorização é defendido por Zé Bonifácio, foi um indivíduo completamente desconhecido, chamado Paulo Ferreira de Menezes Palmiro. Paulo Ferreira de Menezes Palmiro é o sujeito que propõe o primeiro modelo de urbanismo a ser aplicado para a construção da capital nova. E é isso que vem complementar o projeto Bonifácio, né? Então, nós temos aqui um projeto político, depois nós temos um projeto urbanístico, por meio da planta de Menezes Palmiro, e a partir disso, abre-se, portanto, uma longuíssima discussão em torno dessa questão, né? Brasília, enquanto projeto, o nome Brasília, inclusivamente, vem a ser sugerido por Bonifácio. Brasília, aquela capital,
seria a terceira capital federal do Brasil, não é? Porque a primeira foi Salvador, na Bahia, a segunda foi o Rio de Janeiro e a terceira, Brasília, né? Ora, Juscelino Kubitschek realizou esse projeto, que vinha, portanto, desde o século XVIII, e houve uma conjunção, portanto, de três grandes indivíduos. Aqui nós já vamos entrar no artigo de Andreotti. Houve, portanto, uma conjunção de três grandes indivíduos, que foi Lúcio Costa. Lúcio Costa foi o autor do plano urbanístico, que é o chamado plano piloto de Brasília, não é? Que o Lula, criminosamente, e a Dilma, e agora o Jair Bolsonaro, tentam conspurcar e implodir, o que é um problema gravíssimo, porque Brasília é uma cidade tombada. Você não pode construir no plano piloto de Brasília. Mas as maracutaias brasileiras são infindas, né? Lula, quando fez aquele estádio de futebol, aquela coisa aberrante, aquele negócio nojento no meio da capital, para fazer aquilo ali, ele deu uma canetada e tirou a presidência do IPHAN do Rio de Janeiro e mudou para Brasília. Porque o IPHAN era contra. Claro, Brasília é uma cidade tombada, internacionalmente. E quem conseguiu isso foi o Zé Aparecido. Então, futuramente, quer dizer, o plano urbanístico de Menezes Palmiro não vigorou. Qual foi o plano que vigorou? Foi o de Lúcio Costa, Niemeyer e Burle Marx, né? O Lúcio Costa é o autor do plano piloto. O Niemeyer foi o arquiteto que criou os edifícios de Brasília, né? E Burle Marx foi o paisagista que projetou os jardins do Eixo Monumental, do Palácio Itamaraty, do Palácio do Planalto, etc. Tal. Então, Brasília nascia sob, digamos, o signo da arte. E aqui nós temos uma conjuntura curiosa, né? Porque a gente tem uma cidade apolínea. Brasília é uma cidade de linhas retas, apolínea. É uma cidade cujo contorno é claramente de inspiração comunista, né? E nós temos a figura de Lúcio Costa, que era um estudioso do barroco, mas ao mesmo tempo um crítico voraz de toda a arquitetura brasileira, a ponto de propor a destruição dela, né? Então esses três indivíduos, que são, digamos, os que concebem, Burle Marx tem um trabalho no campo do paisagismo que é uma das coisas monumentais. Aliás, hoje, quando a gente anda por Brasília, eu particularmente gosto de Brasília, da estética de Brasília, não pelos edifícios ou pelo plano urbanístico em si, e sim pela topografia e pelo projeto de paisagismo. Os edifícios são baixos, os edifícios originais, e aquelas árvores extremamente frondosas, nativas brasileiras que o Burle Marx projetou, então ocultam os edifícios, né? E Brasília fica um imenso mar verde, digamos assim. Isso tudo vai se deteriorando com o tempo, porque os políticos brasileiros são absolutamente irresponsáveis, burros, estúpidos. É uma gente que não dá a menor pelota para a planta. É claro, porque o Brasil não tem problema de temperatura, como na Europa. Porque se tivesse, eles não fariam os crimes que eles fazem em relação à natureza. Não cometeriam os crimes que eles cometem em relação à natureza. Então Brasília nascia, digamos assim, sob o signo da arte, né? Em 1987, José Aparecido de Oliveira
por iniciativa desse governador, o governo era do Sarney, conseguiu o tombamento de Brasília. Brasília foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Tá? Bem, o que nós temos aqui que é importante nesse tombamento? Juscelino Kubitschek, e eu já falei isso em outros programas e em artigos, não terminou a construção de Brasília. Brasília ficou inacabada. Tão logo Brasília foi construída, poucos anos depois veio o golpe militar, de 64. Os militares ficaram 20 anos no poder e não terminaram de construir Brasília. Eles deixaram Brasília acabar, literalmente. Não é? Quem terminou de construir Brasília e trouxe inclusivamente Niemeyer e Luz Costa de volta, e o Burle Marx, foi o José Aparecido. Então hoje Brasília, e tombou Brasília. Né? Porque os militares, que nunca deram pelota nenhuma eles não têm nenhum conceito de estética, os militares brasileiros, eles são estúpidos mesmo, são burros. Muito pelo contrário, é uma súcia ignorante que não tem a menor admiração pela beleza estética, pelo plano estético, né? O que é absolutamente impensável. Quer dizer, esses indivíduos deram um golpe, ocupam a capital e não terminam de construir a capital, e nem se preocupa com isso. Ficaram 20 anos no poder. Isso dá uma ideia realmente da escória e da oligarquia que dirige o Brasil. Bem, o plano original de Lúcio Costa, portanto o plano piloto, né? Quando a gente olha o plano piloto de Brasília, existe um desenho do plano original de Brasília no espaço Lúcio Costa, que é o Museu Subterrâneo, né? Quando a gente olha para esse plano piloto, a capital, a forma do plano piloto, Brasília é amada e é difamada. Né? Ela tem uma realidade interessante, tem uma essência que, em termos de concepção, que é uma realidade metafísica, é uma realidade concreta, poética, simbólica, surreal. Né? Quando a gente está chegando a Brasília, primeiro que o céu de Brasília é muito impressionante, o céu do Planalto Central. Né? Mas de Brasília até a Chapada dos Veadeiros, realmente, e a Chapada dos Veadeiros, né? Aquele céu daquela região é de uma beleza impressionante. Então há um altiplano. Brasília está situada num altiplano, que é altiplano esse caracterizado por uma savana do Cerrado. Essa savana é um dos biomas típicos do Brasil. Não é? Outros biomas são a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal. O Cerrado tem o Cerradão e o Cerradinho. Né? Então aquele altiplano de Brasília, com o Cerrado, é um desertão, digamos assim, com ondulações, mas que tem uma expansão horizontal, um sentimento de infinito. Não é? Esse sentimento provoca o surgimento de nuvens multicoloridas. Né? Então a gente tem um horizonte azul muito claro e nuvens extremamente coloridas. Então há um altiplano. Esse altiplano, visto de longe, você vê claramente a dilatação da curva celeste, né, da abóbada celeste. Então existe uma
A topografia é extremamente simbólica de Brasília. Quando o bretão Augusto Glasiou, membro da segunda comissão exploradora do Planalto Central, que foi presidida pelo astrônomo belga Luiz Fernand Cruz, instituída em 1893, quando essa expedição foi designada para encontrar o lugar ideal para a construção da capital, este bretão, esse francês, escreveu que a planície limitada lhe recordava o Anjou na Normandia, e mais, que recordava a Bretanha. Né? Ele fala o seguinte, abre aspas, lembra-me o Anjou, a Normandia, e mais ainda a Bretanha, essa planície imensa de superfície tão suavemente sinuosa. E é tão curioso a localização de Brasília, que quando você sai de Goiás, do estado de Goiás, e entra no estado do Distrito Federal, há uma mudança clara de temperatura. Clara. Né? Não só de temperatura, mas de ambiente. É como se entrasse em outro espaço. Essa mesma sensação eu particularmente a tive, né, e a tenho todas as vezes, quando quando vou a Chapada dos Veadeiros e a Paraúna. Né? Então, quando sai desses enclaves, há outros enclaves assim, mas esses são os enclaves principais, que dão a Serra do Roncador, no Mato Grosso, também é uma coisa mais ou menos semelhante. Há uma outra determinação. Ora, o Lúcio Costa, todo mundo até hoje questiona qual é a forma de Brasília, é um avião, é um pássaro, etc, etc. O Lúcio Costa, numa entrevista que ele deu ao Correio Brasiliense, em 6 de outubro de 1997, ele definiu a forma, e ele é o autor do plano piloto, né, como uma borboleta. Ele falou o seguinte, não tem nada de avião, é como se fosse uma borboleta, jamais foi um avião, coisa ridícula. Agora veja, é como se fosse, não é. Né? Isso o Lúcio Costa fala muito tempo depois. Porque, na verdade, o Lúcio Costa tem uma carta muito estranha que ele remeteu para a comissão, onde ele fala que ele está se desfazendo de um projeto do qual ele é encarregado. Então ele rabisca ali um traço, né, uma cruz, e depois, mas em 1997, o Lúcio Costa vem com uma outra versão de que Brasília é uma borboleta. Evidentemente, quando você está olhando, quando você olha o desenho do plano original de Brasília, ele tem uns movimentos que podem até parecer uma borboleta. Mas, na verdade, não é isso que o Lúcio Costa escreve na carta que ele manda para a comissão que está analisando os projetos. Né? E ele manda um croquis. Então, a própria eleição do Plano Piloto de Brasília até hoje não foi devidamente estudada. Né? Por que foi aceito aquele projeto desenhado a caneta, sem nada, com essa carta esquisitíssima do Lúcio Costa? Ora, então aqui é interessante essa imagem simbólica da topografia de Brasília, né, em que você tem um altiplano, e esse altiplano, o horizonte desse altiplano encosta, né, a gente visualmente, em termos de perspectiva, você tem a dilatadura da curva celeste. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a expressão de uma ordem absoluta, eterna. Isso revela uma qualidade cósmica.
né? Bem, essa característica da topografia de Brasília é algo que de fato chama muita atenção, né? Então, se fala de Brasília como uma utopia. Uma utopia vista por Dom Bosco. Claro que não. Muito antes de Dom Bosco já existia a proposta. Aliás, eu já falei também, já dei palestra há muitos anos atrás. A proposta de criar uma capital no Planalto Central do Brasil era uma proposta do Império Inca, o que é uma proposta muito interessante, dado que ou o Brasil fazia parte do Império Inca, não é? Ou os Incas pretendiam migrar para o Brasil, não é? Então, quando a gente passa para a literatura latino-americana, nós vamos encontrar esse dado extremamente surpreendente. Bem, Brasília, o projeto de Brasília, não é, portanto, meramente um processo de territorialização. Ele é um projeto político, e esse projeto político tem um controle, tem como finalidade um controle intelectual, físico, estrutural e social. E pretende criar um modelo de Brasil, não é um modelo de sociedade. Então Brasília é tornou-se uma utopia, foi construída em 3 anos, não é? Nascida num brevíssimo tempo, envolta em críticas e polêmicas até hoje. É uma cidade artificial, uma cidade, digamos, kafkiana, né? Sem tradição, implantada num deserto, cujos terrenos e apropriação de terrenos estão envolvidos até hoje na nova CAP de quem construiu Brasília em subornos e corrupção e todo tipo de malversação que se possa pensar, né? O desenvolvimento de recentrar o país, que vinha no século XVII, tinha, digamos, como um argumento que a costa brasileira era muito vulnerável. Basta a gente pensar na invasão dos franceses na Baía de Guanabara, né? Então, teoricamente, quando você transfere a capital para o interior, você foge da linha costeira, né, e torna a capital mais, digamos, mais protegida. Isso é, teoricamente, a proposta, não é? Mais factível ou mais aventada para essa proposta. Na verdade, um dos objetivos da Inconfidência Mineira, inspirado na Revolução Francesa, residia exatamente nessa hipótese de transferir o poder econômico, político e administrativo para o interior do país. Ora, no início do século XIX, esse projeto da Inconfidência Mineira ele foi recuperado por indivíduos, por maçons muito importantes. O primeiro foi Hipólito José da Costa. Hipólito José da Costa foi o sujeito que é o criador da imprensa brasileira, né? Um indivíduo que é um dos conspiracionistas natos e maiores que o Brasil já teve, por Zé Bonifácio e por Van Hagen. Os três indicaram, o Hipólito, o Bonifácio e o Van Hagen,
o Planalto Central como a região mais adequada para a transferência da capital. Né? E a preferência derivou da consideração de que esse altiplano possuía um clima ameno, um solo fértil, abundância de madeira, pedra e muitos minerais. Isso é enigmático, porque veja, como é que você vai fazer para escoar, não é? Madeira, pedra e minerais para vender? Então, sobre o altiplano, você tem nascentes relevantes de cursos fluviais navegáveis, o que não é muita verdade isso, não é? Porque perto de Brasília não há nada. Aliás, Brasília tem um entorno muito seco. Tem um outro rio, mas rio grande mesmo, caudaloso, navegável, vai ser o Tocantins-Araguaia. Portanto, para escoar aquela produção ali, os rios precisariam de tornar-se navegáveis. Então, o porto, digamos assim, seria o porto de Belém, de Manaus, porque aquilo ali faria um cruzamento, ali, um entroncamento com o Amazonas. E aí você sai pelo Atlântico lá em cima. Né? Então, o Zé Bonifácio, depois da declaração da independência, ele se tornou ministro do Império, ele sugeriu o nome de Brasília para a capital. Né? Esse projeto foi momentaneamente abandonado, em vista da oposição de grupos econômicos muito poderosos, mas a proposta surgiu pela primeira vez da transferência numa publicação anônima intitulada Aditamento ao Projeto de Constituição para fazê-lo aplicável ao Reino do Brasil. É um trabalho com 4 páginas e 13 artigos, o primeiro dos quais está escrito o seguinte: no centro do Brasil, entre as nascentes dos rios confluentes do Paraguai e Amazonas, fundar-se-á a capital deste reino com denominação Brasília ou qualquer outra. Bem, veja que Paraguai e Amazonas. Brasília não está localizada nesta localidade. Então, aquela capital, que se eles vão tirar a capital do Rio de Janeiro, que tem um eixo de escoamento fácil, eles vão, o projeto visava colocar a capital próxima de um outro grande rio. Certo? Mas isso aí, esse projeto não vingou. Então, depois da independência, quando Bonifácio se tornou presidente da Assembleia Constituinte, ele apoiou a ideia da construção de uma capital do Império no interior do Brasil, em uma das vertentes do Rio São Francisco. E falou que essa capital poderia se chamar Petrópole, ou Brasília. Né? Petrópole por conta de Pedro. Né? Então, a chamada cidade de Pedralha. Né? Então, Bonifácio propõe para a nova capital do Império o nome de Petrópolis ou Brasília. Curiosamente, depois, tanto Dom Pedro I compra aquela fazenda em Petrópolis, não é? E depois é feita a cidade de Petrópolis, onde o museu, onde está lá o palácio, o Palácio da Família, Palácio de Verão, para a família imperial passar lá. Né? Então o nome Petrópolis surge antes de Brasília, não como capital. Embora João C. Carmona tenha uma tese, que é um arquiteto, onde ele levanta a possibilidade de Petrópolis ter sido concebida como uma capital.
não é? E que acabou não se concretizando. Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ora, então o que nós, voltando aqui, o Bonifácio propõe, portanto, Bonifácio, o Hipólito e o Van Hagen, o deslocamento da capital. Esse projeto foi abandonado e foi recuperado pela primeira Constituição Federal da República, em 1891, quando a maçonaria dá um outro golpe. E nessa primeira Constituição existe a determinação da destinação de uma área de 14.400 km² ao Distrito Federal, no interior do qual deveria ser implantada a capital do Brasil. Isso está conforme o artigo 3 da primeira Constituição Federal da República, de 14 de fevereiro de 1891. Então, é nesse contexto que vai se instituir uma comissão, a chamada Comissão Exploradora do Planalto Central, conhecida como Missão Cruz, porque foi presidida por Cruz. E antes da publicação dos resultados, no relatório, no ano de 1893, foi confiada ao Cruz a segunda missão. Então foi feito um relatório parcial, onde se definiu o quadrilátero, digamos, a área da capital, onde vão se propor possíveis áreas para a fundação da cidade. O interessante desse relatório é que, não obstante se pedisse à comissão uma série de estudos para determinar com precisão a posição astronômica da área escolhida, isso é muito curioso, não é? Por que determinar a posição astronômica da área escolhida? A escolha final de Brasília, da futura capital, do terreno quadrilátero, foi feito numa qualidade estética e na inspiração histórico-mitológica dos lugares. Em outras palavras, sobre os dados exclusivamente científicos, prevaleceu o reconhecimento da extensão dos horizontes, quer dizer, aquele cenário estético que até hoje a gente consegue ver em Brasília, apesar dos edifícios. Que é o reconhecimento da extensão dos horizontes. Primeiro, você está no altiplano. A abóbada celeste desce sobre aquele altiplano. Depois a gente tem a grandiosidade dessa visão, que você vai, quando você entra em Brasília, você vai subindo. Você sai de Goiás e vai subindo. É uma subida leve, mas é perfeitamente perceptível. Quanto mais não seja, que é um outro ambiente. É um outro tudo. É um outro ar, é uma outra atmosfera, é um outro céu, é uma outra vegetação. Embora Goiás como um todo seja cerrado, a vegetação de Brasília é bem diferente. Então, há uma grandiosidade, a amplitude, a imensidão da paisagem natural, a disposição dos elementos. Isso tudo aparece como resultado de uma inspiração divina. Tanto é que o Cruz fala de Brasília nos seguintes termos, abre aspas: esta planície imensa é riquíssima de cursos de água límpida e deliciosa, que minam da menor depressão do terreno. Essas fontes, como os grandes rios que regam a região, são protegidos por admiráveis capões, aos quais nunca deveria golpear a machadada do homem, senão com a maior circunspecção. São magníficos os passos verdejantes e certamente superiores a todos os que vi no Brasil Central. Todos esses elementos, cuja disposição se podia atribuir à inspiração de um artista sublime, dão à paisagem um aspecto mais aprazível e de que não há nada comparável. Fecha aspas. Veja que Glosiot, o bretão, quando ele escreve uma carta para Cruz,
né? Ele também descreve, reivindica um tipo de matriz arquetípica da natureza através da preparação de um projeto. Entendeu? Então, esta ideia de que na paisagem existente, ou a paisagem existente de Brasília, já constitui em si mesma um arquétipo natural. Portanto, nós estamos falando da visão geomântica, não é? Que antecedeu e que precedeu a escolha de Brasília. No entanto, definir a área sobre a qual se devia construir Brasília se mostrou um problema extremamente complexo, né? Depois dessa comissão exploradora, dirigida pelo Cruz, foi nomeada outra comissão, não se acrescentou nenhum resultado na Constituição de 46, e a Constituição de 46 estabeleceu a data que deveria ser feita a transferência, portanto em 1960. Então, em 1951, Getúlio Vargas, que era na altura presidente, não é, determinou os limites do Distrito Federal e promulgou uma lei que estabeleceu que dentro de 2 anos se deveria escolher o lugar sobre o qual se devia construir Brasília. Tá? Então, aí é que entra um dado curioso. Recorreu-se a especialistas dos Estados Unidos. Um americano chamado Donald Belker. Esse cara foi confinado à tarefa de estudar 52 mil km² de superfície e chamado de retângulo Belker, e de identificar no seu interior 5 áreas, cada uma com 1.000 metros, 1.000 km², que pudessem acolher uma população de 500 mil habitantes. Então, no estado de Goiás, a 125 km da capital de Goiânia e a 940 km do Rio de Janeiro, foi definida a área do Distrito Federal, destinada a ser futuramente Brasília. Né? Bem, então sobre esse altiplano em declive, onde entre o fundo do Vale da Torrente Santa Rita e o Rio Preto a leste, e o fundo do Vale do Rio Descoberto a oeste, ficou delineado o distrito de Brasília. O historiador Ernesto Silva descreve da seguinte forma, abre aspas, é uma planície de suave declividade, cuja altitude média gira em torno de 1.100 metros, a que Belker chamou Vale Convexo. A temperatura média do sítio é de 25,5 graus centígrados, sendo a média das máximas de 28,1 graus no verão e 27,2 graus no inverno, e das mínimas 15,1 graus no verão e 16 graus no inverno, deduzindo-se assim que as médias compensadas são, respectivamente, 22 graus no verão e 19 graus no inverno. Portanto, Brasília teria uma temperatura extremamente amena. Né? O lugar da capital, a 1.000 metros de altitude, com clima temperado, indicado no relatório Belker como tendo marcado pela cor marrom, portanto, parecia o melhor entre as 5 áreas levadas em consideração para o desenvolvimento da cidade. Né? Então, a fisiografia do sítio da localidade de Brasília é inteiramente diferente dos outros 4 sítios. O detalhe topográfico principal é o domo de forma triangular, que é definido pelo córrego Fundo e o Ribeirão Bananal, quando se juntam para formar o Rio Paranoá. Tá? Isso é o que está previsto no relatório do Belker.
Então, eles correm no rumo leste para o rio São Bartolomeu. A colina plana entre esses cursos d'água alcança uma elevação de 1.200 metros e se estende muitos quilômetros para o oeste além do sítio. Os fundos do vale estão a mais ou menos 1.000 metros acima do nível do mar. Este e o sítio verde, que se justapõe a ele, são de todos os 5 os que se acham a altitudes mais elevadas. A extensa planície, de suave declividade para os rios limítrofes, presta-se ao desenvolvimento de uma grande cidade de qualquer tipo possível, sem a obrigação de interromper acidentes topográficos. A matéria orgânica do solo é relativamente alta para áreas de planalto como essa. A maior parte dela está coberta com florestas de crescimento secundário e não de vegetação baixa, típica das chapadas. A área focal do sítio, como delimitada, é um triângulo na confluência do córrego Fundo e do Ribeirão Bananal. Mas os vales a sudoeste e a nordeste foram incluídos, juntamente com as encostas dos divisores mais afastados. Essas encostas, ao longo dos vales, são suaves e adequadas para edificações. Os vales em si poderiam ser desenvolvidos para fins de recreação. Este sítio é o único entre os 5 que possui um ponto focal destacado para o agrupamento dos edifícios públicos e a sede do governo. Fecha aspas. Bem, então veja que nós estamos falando de qualidades geomânticas elencadas, não é? E isso é, portanto, o que vai, digamos, marcar o local onde será construído Brasília. Tá certo? Portanto, é a imagem de uma cidade que nasce, sim, como uma expressão, como a busca de uma expressão arquetípica. É um Fiat Lux, né? E Brasília, como bem descreve o único trabalho até hoje que foi feito sobre Brasília, Laurent Vidal. Eu já falei muito dessa obra. Ele tem um livro lançado pela editora da UNB, que chama De Nova Lisboa a Brasília, a invenção de uma capital, no século XIX e XX. O Laurent Vidal vai mostrar exatamente todo o processo ritualístico, místico, simbólico, que precedeu a fundação de Brasília e marcou a inauguração de Brasília, por Juscelino Kubitschek. É impressionante porque aqui nós temos um autor francês, o Vidal, e um autor italiano, que vão falar sobre aspectos simbólicos, geomânticos, e a literatura brasileira não fala sobre isso. Isso é um ponto fundamental, né? Entender essa fortíssima carga simbólica que está presente na fundação de Brasília. Tá bem? Então, nós vamos ficando por aqui e esperamos que esses aspectos tenham sido, sobre Brasília, tenham sido, de certa forma, relevantes para os nossos estudos. Tá certo? Até a semana que vem. Um abraço.